Skeleton Double foi um mangá que saiu semana passada, né? Da gravação daqui da live. Saiu dia 26 na Jump Plus, aqui no Manga Plus, certo? Ele é escrito e desenhado por Tokako Kondo. É o primeiro trabalho serializado dele. Ele tinha uma one shot antes disso. E a gente vê a história desse menino, que eu não faço questão de lembrar o nome dele, que o pai dele foi morto de uma maneira bastante esquisita num cruzamento de Shibuya, eu acho, e um dia ele recebe um crânio por correspondência que dá a ele o poder de ficar invisível. E a gente vai vendo o decorrer da história desse menino nesse primeiro capítulo que para mim foi uma das coisas mais sem graças que eu já li nesse ano. E eu estou contando o Dorororon e Super Smartphone nesse conjunto. Skeleton Double é um mangá muito, muito, muito sem graça que eu não pretendo ler mais nenhum capítulo. É muito esquisito o quão ele tenta fazer uma coisa que tem um pouco de em obras modernas, que acontece uma coisa muito grande na vida de uma pessoa e ela leva aquilo com um pouco de naturalidade, certo? A gente tem o Maid Dragon, a gente pode colocar Maid Dragon nesse meio, que é um mundo onde dragões existem e a Kobayashi leva isso na boa. Um pouco também Jujutsu, que o Itadori descobre que tem as maldições, ele leva muito na boa. E o exemplo mais claro disso atualmente pra mim é o Holy Dragon, que a Hori descobre que ela é um dragão e todo mundo ao redor dela leva muito na boa esse fato de que ela é filha de um dragão e tem poderes de dragão. E ele tenta fazer esse Skeleton Double com o nosso protagonista, que ele não liga meio para que o que aconteceu com o pai dele. E talvez isso seja um pouco problema para mim de como ficou a tradução na sinopse. Deixa eu até ver se eu acho ela aqui certinha, só para confirmar isso. Que a sinopse, quando eu li, ela vendia muito. Que. Tá aqui. Ela vendeu muito pra mim quando eu li que parecia que ia ser uma coisa de mistério, desse filho investigando a morte misteriosa do pai, que ele morreu lá no cruzamento de Shibuya, uma mão levantou ele caiu morto no chão. E meio que não, ele tá levando a vida dele muito de boa, e aí no final ele decide fazer uma coisa que a gente fala quando chegar a falar do final do capítulo e tudo mais, mas é muito esquisito e sem graça, sabe? Ele conhece essa caveira que chega pra ele, a caveira dá pra ele o poder de ficar invisível, e a priori parece que é só o poder de ficar invisível, e ele leva essa invisibilidade, essa coisa fora do comum com uma naturalidade, mas que nunca parece real, sabe? Tipo, ele tem uns dramas do porquê ele vai usar o poder de ficar invisível, e são umas coisas tão, tipo... Tá, claramente é o que um garoto de, sei lá, seus 14 anos pensaria em fazer, mas ele não faz, então por isso ele é diferente. Logo ele é mais legal do que os outros. Mas sabe, toda a conversa dele com os amigos sobre o poder que ele tem, né? Que ele pergunta o que eles fariam que ia se ficasse invisível, pra mim é muito fraca. Até que a gente chega no final, né? Quando você tem um grande plot twist que, na realidade, aquela caveira foi o ser que matou o pai dele 8 anos atrás. E chega outro cara que também tem o poder de ficar invisível e ele acaba quebrando os dois braços do nosso protagonista e depois ele convence o protagonista a dar a caveira pra ele. E aí começam os meus maiores problemas com esse capítulo e com esse mangá como um todo. Ele ser algo de poderzinho é muito sem graça, e principalmente que
é meio que o poder não é ficar invisível, mas quando você fica invisível, você ganha um poder. Então, por exemplo, tem um momento nesse capítulo que ele quebra os dois braços ou um braço do menino, não lembro direito. E é um momento muito tenso, é uma página muito efetiva pra te dar aquele choque. E aí, logo depois tem um estalo tipo, ha! Fica invisível que você vai se curar. E ele acontece, ele fica invisível e magicamente o braço dele se cura automaticamente. E aí, sabe, tipo, porra, achei que ia ser tipo, ser invisível é o poder, mas não, ser invisível é só uma coisa que todo mundo que tem poder consegue usar. E aí no final tem todo um drama desse menino querer ou não salvar a caveira. A caveira não, o crânio pra saber o que aconteceu com o pai dele. E aí chega pra mim numa das coisas que eu mais odeio em todo capítulo 1 de mangá novo. É o capítulo 1 que ele não é um capítulo 1. Ele é um capítulo que tá no começo de alguma coisa, saca? Eu lembro muito do ano passado que eu falei isso quando eu tava comentando Candy Flurry. Acho que foi Candy Flurry que eu falei sobre isso. Mas eu gosto quando os primeiros capítulos, eles sim podem dar uma mais pra tipo, continuar aquela história, mas eles têm uma coesão, sabe? Eles me contem uma história naquele primeiro capítulo pra você, sabe? Tipo, eu tô lendo o seu primeiro capítulo. Me convença que o seu mangá é bom para eu continuar lendo daqui pra frente, sabe? Essa com esse capítulo primeiro redondinho é muito importante pra mim. Eu levo muito em consideração o primeiro capítulo porque é aquilo, sabe? Quando você e é normal acho pra todo mundo, quando você vê uma série que tá lá capítulo um e ele é o capítulo mais recente, você fala, pô, vou começar a ler ele agora. Tomara que ela me conquiste no primeiro capítulo. De vez em quando não acontece de te conquistar, ou você continua lendo, depois você começa a ser uma série que você gosta muito, mas quando ela te conquista de cara. Tipo, uma série que me conquistou de cara também do Manga Plus foi o Marriage Toxin, que a gente fala inclusive aqui na live. Tipo, o primeiro capítulo dele começou, me pegou um jeito e só foi, sabe? E não aconteceu isso com o Skeleton Double. O começo dele é muito bom, a cena do pai do menino morrendo é um mistério muito da hora, mas todo o desenvolvimento é muito ruim. E pra mim isso deixa muito pior por ser um capítulo de 75 páginas, basicamente. Ele é. Deixa eu até confirmar isso aqui pra não ver se eu não tô falando besteira. Um segundinho só. É. Ele é maior que um primeiro capítulo de uma Jump da vida, sabe? Ele tem mais páginas, ele tem 75. Dá pra contar alguma coisa a mais, dá pra fechar um arco e aí começar uma continuação. E ele não tem isso, sabe? Ele só acaba quando vai começar uma luta. E isso me brocha muito qualquer mangá, sabe? Quando ele não tem esse primeiro capítulo bem redondinho e aí junta com ele ser meio chato. Eu acho o traço dele, eu não vou dizer que é feio, porque não é feio, mas ele é o genérico do genérico. Nossa, não tem nenhuma personalidade no traço dele, nem quando ele vai fazer os poderes. Até mesmo nessa imagem que vocês estão vendo, que tem o nosso protagonista com um negócio no olho e tudo mais. Nossa, ele, sei lá, se ele usou uma vez isso no capítulo inteiro foi muito. E o design do crânio também, nossa, é muito sem graça. Tipo, é um crânio, só que os dois olhos são, tipo, ponto de exclamação, normal e ao contrário. E sabe, tipo, até essa imagem que eu tô usando pra mostrar o. O. O mangá, sabe? Tipo, essa menina aqui no crânio não apareceu no primeiro capítulo. Saca? Ela não apareceu, eu não sei quem ela é. E ela tá na divulgação oficial. Acho que é uma personagem importante. Deve ser, mas eu não sei. Mas acho que no final é isso sobre Skeleton Double. Ele é um conceito muito legal no papel, quando você lê a sinopse. Ele é 5 páginas interessantes, que é o começo onde você vendo a morte do pai dele e todo esse mistério. Mas a cada minuto que vai passando nele, fica mais e mais chato, até que chega no ponto no final que ele já tinha perdido completamente. E eu não vou continuar lendo. Tipo, é muito sem graça. E tem coisa melhor na Jump Plus pra você ler, sabe? Você pode ler um Marriage Toxin, você pode ler um Moebana.
Você pode ler um Spy Family, sabe? Tem muita coisa legal pra ler lá e não vale a pena ler Skeleton Double.